Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Situação de Dudu será definida nesta quarta em reunião, staff e diretoria. Jogador voltando aos planos aí do técnico Leonardo Jardim, parcial de público para quinta-feira, Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro divulgou a parcial para quinta-feira, hein? A primeira, 17 mil ingressos vendidos, ainda tem muito bilhete à disposição do torcedor, quem sabe aí colocando aquele público ali na casa dos 30 mil para uma quinta-feira, 9h30 da noite. Tem jogo domingo também, o horário não é legal, né? O duelo entre Cruzeiro e Flamengo no domingão, no Mineirão, mas o torcedor do Cruzeiro, ele pode comparecer aí nesses dois jogos e ajudar o Cruzeiro, principalmente no domingo, às 18h30, que é jogo contra o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, bora lá, ingresso.cruzeiro.com.br para o jogo com o Flamengo também. A venda de ingressos já rolando, mas o foco primeiro aí no duelo de Copa do Brasil. Quinta-feira é o maior campeão da competição, o único hexa entrando em campo, estreando na milionária Copa do Brasil. Muita grana em jogo e o Cruzeiro diante da equipe do Vila Nova. Partida de volta no final de maio, lá em Goiânia. A preparação do Cruzeiro começou hoje na Toca da Raposa 2. E aí tem a informação sobre o William, que está liberado, voltou a treinar com o grupo, passa a ser opção para quinta-feira. Vamos ver qual é a ideia do Leonardo Jardim. O Cruzeiro fecha a preparação com o treinamento na tarde desta quarta-feira. E aí o Fagner também treinou normalmente. O Fagner que voltou, a gente tinha comentado, né, que sentiu cãibra, o Lucas Silva também. Os dois foram a campo normalmente, Departamento de Saúde e Performance aí do Cruzeiro, trabalhando bem para deixar o máximo de jogadores à disposição do técnico Leonardo Jardim. Aí o Leonardo Jardim escolhe quem joga na quinta-feira, se continua com o Fagner, mas tendo ali o William para preservar um pouco o atleta. Então, isso tudo ele vai definir. Outros jogadores também que tinham muito desgaste naquela partida, né? Kaique, o Lucas Romero, todos trabalharam hoje na Toca da Raposa 2. E aí vamos aguardar o que fará o Leonardo Jardim e até mesmo quanto a Japa, né? O Japa já vem treinando com bola há algum tempo, ele pode voltar a ser relacionado a qualquer momento. Tomara que possa ficar aí à disposição já para quinta-feira, né? E aí o Leonardo Jardim ganharia mais uma opção no meio-campo. O Cruzeiro que vem com o jovem Murilo Hickman buscando um espaço também. E aí, em breve, teremos o garoto Japa para ficar ali como volante. E o Leonardo Jardim quer contar com o atleta o mais rápido possível, mas claro, respeitando todo o processo de recuperação do jogador. O Japa teve uma lesão muito importante e ficou todo esse tempo em tratamento. Vamos ver aí se na quinta-feira ele volta a ser relacionado e pode aí ser opção então para o técnico Leonardo Jardim. Como eu disse, o William liberado é uma novidade nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. Vamos falar sobre Matheus Pereira também, porque ontem a gente trouxe a informação que ele ficou fazendo um tratamento, mas hoje já trabalhou com o grupo. Então ele vai alternando, né? Fazendo o tratamento e treinando também. O Matheus Pereira que vinha convivendo aí, aliás, desde o final do ano passado, né? Com algumas dores e o Departamento de Saúde e Performance trabalhando para que tudo fique ok e que ele tenha condição de estar 100% fisicamente, porque aí todo mundo espera que ele vai render ainda mais no dia a dia, nos jogos com a camisa do Cruzeiro. Vamos lá sobre Dudu. O Cruzeiro informou o seguinte: o atleta foi liberado dos treinos nos próximos dias até que a situação seja resolvida.
nesta quarta-feira deve ter aí a primeira reunião do staff do Dudu com a diretoria do Cruzeiro para tentar chegar em um denominador comum. Até uma informação da parte do Dudu, o atleta, ele neste momento está irredutível quanto ao valor que ele tem para receber, para se acertar uma rescisão de contrato. O Dudu, ele, até pelo que eu busquei de informação, ele pretende, quando tudo ficar definido, falar o lado dele sobre tudo que aconteceu e que vem acontecendo e sobre este afastamento no Cruzeiro. O staff do atleta, o empresário dele é o André Cury, ele deve estar em Belo Horizonte nesta quarta para conversar e tentar resolver o caso sem que tenha que ter algum tipo de situação de confusão, né? Porque o André Cury tem um ótimo relacionamento com o Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro. Ele também trouxe o Fabrício Bruno aqui para a Toca da Raposa 2, então passou a ter ali um contato mais próximo com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, e aí as partes vão conversar e tentar resolver de uma forma pacífica essa questão do Dudu. O jogador, ele vai ficar aí sem treinar esses dias, esperando também a resolução, e depois ele pretende dizer, né, o lado dele na história sobre tudo que aconteceu. Hoje, o caminho mais provável, obviamente, é de uma saída do Dudu do Cruzeiro. Com quem a gente conversa, acha que é pouco provável uma reconciliação. O que teria que acontecer para que tudo ficasse resolvido e o Dudu pudesse voltar a jogar, né? E também essa questão teria que partir aí de um consenso entre as partes. Então hoje o caminho é mais distante, mas vamos aguardar e acompanhar um novo desfecho desta história. O William foi a novidade no trabalho conduzido pelo técnico Leonardo Jardim. A comissão técnica do Leonardo também participando desse treino, dessa atividade. Primeiro treino aí da semana, ontem foi folga, né? Deram uma descansada na rapaziada, né? Sequência de partidas também, e o Cruzeiro fazendo esse voo emendado, né? Saiu do Chile e foi nessa viagem emendada para Uberlândia. Ontem foi folga, hoje então todo mundo trabalhou de manhã. Amanhã o treino é à tarde e o William foi a boa presença. Por quê? Jogador que já foi titular do Cruzeiro, não é mais o titular, e é o Fagner, mas é mais uma opção para esse lado direito do Cruzeiro contra o Vila Nova de Goiás. Jogo na quinta-feira, às 9h30 da noite, terceira fase Copa do Brasil, partida que é importante fazer o jogo em casa. Ah, mas tem um jogo da volta? Tem, mas é lá em Goiânia, né? Então é importante fazer o jogo, um resultado positivo, né? Além disso, tem a manutenção de confiança, tudo isso que é importante para o Cruzeiro avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Sobre o William, 13 jogos disputados em 2025. Ele tem 3 assistências, ainda não fez gol, mas no momento, Cirilo, pelo jeito, o Fagner é o titular. E foi assim no último jogo, ficou bem cansado ali no fim da partida, mas pelo jeito é o cara que tá ganhando essa confiança na lateral direita. Bom tema, Emerson Pansieri. Edu Panzi, com o William retornando, e aí, evidentemente, tem que retornar para readquirir forma física, para readquirir espaço, mas os dois 100%. Quem é o titular do momento? É o Fagner? O Pansieri está dizendo aí o indicativo do Fagner ter de fato assumido a posição com essas mudanças no Cruzeiro. Aliás, as mudanças, o jogo das mudanças impactantes, né? Uma das mudanças foi justamente a saída do William da lateral direita. O William tem cartaz para voltar a ser titular ou o momento é do Fagner, Edu? O William tem futebol para brigar por titularidade, mas nesse momento o Fagner é o titular da posição da lateral direita do Cruzeiro, o que não quer dizer que o William não possa começar nenhum jogo daqui para frente. Eu tenho entendido muito do Leonardo Jardim nas entrevistas dele que, ainda que ele tenha encontrado uma base, uma espinha dorsal, esse Cruzeiro pode ser modificado a depender do adversário. E eu acho que o jogo dessa quinta-feira contra o Vila Nova é um jogo, por exemplo, para o Gabriel Barbosa iniciar. É um jogo para Gabigol, porque
pelo que eu tenho visto do Vila Nova, um time que vai jogar com a linha mais baixa, ou seja, o Cruzeiro vai ter mais a posse, vai estar mais presente no campo de ataque, e o Vila Nova é um time de muito contra-ataque, de muita transição, um time que se defende muito bem e sai muito rápido para tentar aproveitar os espaços das costas da última linha do adversário, no caso o Cruzeiro. Então acho que pode ser um jogo pro Gabigol. Tenho acompanhado o noticiário, o Pansieri falou de uma possível, né, Pansi? Ausência do Matheus Pereira, né, por conta de um desgaste. E aí é uma mudança simples, cara. Você entra com o Gabigol, mantém o Caio Jorge. Me recordo do jogo contra o Mirassol, pode ser uma formação muito parecida com aquela. Você não tem o Dudu, mas você tem o Christian. Então você tem Caio Jorge e Gabigol, com Wanderson e Christian, Lucas Silva e Lucas Romero no meio de campo, com Fagner na lateral direita. E aí ele pode optar pelo Kaique, eu acho que vai seguir com o Kaique na esquerda, até porque o Vidalba foi bem pra caramba no último jogo. Já coloca de novo a dúvida, né, se Vidalba ou Jonathan Jesus, porque volta o Fabrício Bruno. Mas eu repito, Cirilo, é um jogo pro Gabriel Barbosa começar jogando por conta da característica do adversário ser no Mineirão. E diferente do que eu falei do confronto do Atlético com o Maringá, por ser um jogo fora de casa e não precisa ir desembestado, o Cruzeiro contra o Vila em Belo Horizonte é o jogo para construir a vantagem, para você consolidar uma possível classificação, para não ficar dependendo do jogo da volta, do jogo em Goiânia. Então é aproveitar o fator casa, ir para cima, Caio Jorge, Gabigol e tentar construir um bom resultado. É um jogo muito importante neste cenário, né? Vocês estão destacando seu primeiro jogo, duelo de ida, a Copa do Brasil, em jogos de ida e volta a partir dessa terceira fase. O Cruzeiro não vai pegar um adversário bobo, longe disso. Vai ter que jogar bola para se classificar contra essa equipe do Vila Nova. Siga Emerson Pansieri. O Du já adiantou esse assunto e até para explicar o que acontece com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele foi no chamado sacrifício pro jogo com o Vasco. Não estava no ápice da forma física. Ele fez um trabalho mais intensivo, né? Aquele trabalho mais pegado. No jogo do Palestino nem viajou pro Chile. Aí muita gente, ele não foi porque estava sendo, vamos colocar assim, não estava muito interessado. Não, gente, não foi isso. Ele tinha uma tendência a ter uma lesão, então ele fez um trabalho na quinta-feira, fez um trabalho na sexta. Enquanto o Cruzeiro estava no Chile e voltando do Chile, ele estava nessas atividades. Foi compor a delegação no sábado para Uberlândia e assim participou do jogo. Para esse duelo contra o Vila Nova de Goiás, se ele não estiver 100%, pode ser que fique de fora. Hoje ele participou da atividade, né? A informação é que ele participou sim da atividade, esteve em campo. Agora, se nessas análises, né, de fisioterapia, fisiologia, preparação física, ele tiver aí um potencial para se lesionar, aí ele fica de fora do treino de amanhã e poderia ficar de fora do jogo. Agora, se tá tudo certo com ele, se ele foi bem, se monitorou legal o GPS, viu que não tem problema nenhum nos exames que são feitos, né, diariamente com os atletas, viu que não tem propensão nenhuma lesão, ele joga. Agora, se ele não jogar, né, algumas opções aparecem. O Du também falou do Gabigol, é uma opção. Uma outra opção é o Marquinhos, que tinha a possibilidade de começar o jogo também contra o Vasco, e ele optou por começar com o Christian. Enfim, são jogadores. O Rodriguinho, que atuou contra o Palestino, e houve uma avaliação interna dizendo que ele foi bem. Não se furtou da partida, tentou buscar, Então há uma análise do que vai ser feito caso não tenha o Matheus Pereira. Claro, se tiver o Matheus Pereira, não tem dúvida, começa o jogo ali ao lado do Christian, com o Lucas Silva e o Lucas Romero nesse meio campo do Cruzeiro. Cirilo. Boa, Pansieri, é um jogo para competição, né? Duelo para competir. E é bom, né, do Cruzeiro tenha o duelo eliminatório, né, os jogos eliminatórios da Copa do Brasil no momento em que ele está competindo mais, né? Talvez se o jogo fosse semanas atrás, aí, digamos assim, o Cruzeiro talvez preocupasse mais. Hoje o Cruzeiro está competindo mais e as Copas vêm nesse cenário de competição. O time tem que correr mais do que o adversário. O Vila Nova certamente vai internalizar essa história da competição também para poder brigar mais com a equipe do Cruzeiro. Mas essa história do meio campo aí, Edu, seria um prejuízo muito grande não contar com essa peça importante citada pelo Pansieri, e o que seria possível fazer para suprir essa possível ausência, Edu? Não, você não tem o Matheus Pereira, é sempre um prejuízo. Eu sou fã do Matheus e eu acho que o Matheus, nesses últimos jogos, com essa nova formação,
do Leonardo Jardim, a gente até conversava sobre isso na turma do bate-bola, é o Matheus Pereira que entrega muito mais sem a bola, né? Com números muito impactantes no jogo sem a bola, de desarme, em relação ao período do ano passado, por exemplo, que o Cruzeiro jogava com uma característica diferente. É claro que faz falta o Matheus Pereira, mas como eu disse agora há pouco, você tem o Gabriel Barbosa hoje, sentado no banco, você pode mudar um pouco a característica do time, ter Gabriel Barbosa e Caio Jorge na equipe. Fazer um meio campo com Wanderson e Christian, sem o Matheus Pereira, caso ele não reúna condições, pelo menos de iniciar a partida. Ainda assim é um Cruzeiro forte. Agora, é impressionante, né, Cirilo? A confiança, ela não vale só pro grupo, né? Ela vale pra gente também. Há 3 semanas eu estaria muito mais preocupado com esse Cruzeiro e Vila do que hoje. Hoje é claro que há preocupação porque é futebol. O Vila Nova vem fazendo uma boa temporada, um time muito certinho e organizado. Mas é que o Cruzeiro melhorou, né? O Cruzeiro já transmite mais confiança para todos nós. E você não tenha dúvida, é o favorito para avançar na Copa do Brasil e tem o jogo em casa, o primeiro. Eu prefiro jogar primeiro em casa, né? Eu acho que eu sou minoria nisso tudo. Sim, você é minoria. Eu sei que eu sou minoria, mas eu prefiro sempre jogar o primeiro mata-mata em casa. A chance de construir uma vantagem é maior e de jogar pressão pro adversário no jogo da volta, ela existe. Tomara que o Cruzeiro consiga fazer. O Cruzeiro hoje fecha a preparação para a partida contra o Vila Nova de Goiás. Jogo amanhã às 9h30 da noite, feriadão com jogo às 9h30 da noite. Esse duelo importante do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. E a boa novidade para o técnico Leonardo Jardim foi que o lateral direito William participou desse treino de ontem. E aí aumenta a chance do William ser relacionado para a partida, ser mais uma opção para o lado direito do Cruzeiro. O Fagner saiu de campo muito cansado no jogo contra o Vasco. Outro atleta que confirmou no microfone aqui da Itatiaia foi no sacrifício, foi na luta. Muita entrega do atleta também nessa recuperação. Muita energia para que ele pudesse atuar. Atuou e ajudou o Cruzeiro. Então tem mais uma opção para a lateral direita, provavelmente o William sendo relacionado. Matheus Pereira foi a campo ontem. Fica a expectativa se vai a campo também para participar do confronto. Se a comissão técnica, junto com a preparação física, a fisiologia, todo mundo terem uma noção que é importante dar uma segurada no jogador, aí ele pode ficar de fora dessa partida e atuar contra o Flamengo, o duelo que vai marcar o domingão, às 6h30 da noite, no Mineirão. Por falar nessa partida, os ingressos já estão à venda. Torcedor do Cruzeiro, a partir desta quarta, já pode comprar. Aquele que não é sócio já pode fazer a compra do ingresso, então o torcedor também tem papel preponderante em um jogo grande desse. É mais um clássico do futebol brasileiro, esse duelo contra o Flamengo. Para atualizar a situação do atacante Dudu, primeiramente, poderia até uma conversa resolver as partes, né? Uma conversa para que essa situação fosse resolvida. Pelo jeito, não. Pelo jeito, a tendência mesmo é que o jogador deixe o Cruzeiro, deixe a Toca da Raposa. Foram alguns fatos que cansaram a diretoria, que cansaram também a comissão técnica. Tem uma rescisão contratual pela frente? Tem. Como é que vai ser feita? Pagamento integral? Vai ter uma rescisão com esse pagamento? Ele vai ser emprestado para alguma equipe? O Botafogo quer o jogador. Vamos aguardar que nesta à tarde, então, deve ter alguma definição sobre o atacante. Dudu? Que bom. E olha o sucesso que já tá. Que bom. Que bom, obrigado a todos. Isso é maravilhoso. Né? Isso é lindo. É que assim, desculpa, né? Mas aqui o elenco é bom. É bom. De verdade. Eu já Esforçado. dizia, vou estar ao lado dos melhores. Ô, Thiago Fernandes, tem informação importante do Cruzeiro, hein? Tem uma informação importante, HG. Até te mandei hoje a informação, que é a seguinte: o Matheus Pereira pode ficar fora do jogo do Cruzeiro. O que aconteceu? Dessa semana. É contra o Vila Nova mesmo, né, Malu? Isso. Contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. Mas a não ser que você queira mudar, né? Não, eu tava só ratificando aqui, porque às vezes eu falo umas bobagens, sempre confundo o adversário. E existe essa possibilidade dele não jogar. Ele não viajou pro Chile. Pois é, mas você sentindo alguma coisa? Então, vou explicar isso agora, HG. Tipo ele assim, não... Calma, Elton. Esse momento é Elton Novaes. Ele não viajou pro Chile na semana passada, porque não estava 100% fisicamente. E aí ele fez um intensivo junto do Fagner, lateral direito, para voltar contra o Vasco. Os dois jogaram contra o Vasco, mas ele ainda não tá 100%. Então ele tem estado muito comprometido na Toca da Raposa 2. Inclusive no dia de folga, esteve essa semana no dia de folga na Toca da Raposa 2 para fazer tratamento e para ver se ele consegue ficar à disposição no jogo contra o Flamengo no fim de semana e estar 100%
no jogo fim de semana. A tendência hoje é que ele se ausente da partida contra o Vila Nova para que ele chegue ao jogo contra o Flamengo 100% no fim de semana. Mas... Isso é cuidado, né? Isso é um cuidado. É um porque cuidado. ele não tá 100% fisicamente. Um cuidado. Então, é um cuidado. Até eu acho porque é importante melhor, isso. Mas eu acho que a parte mais importante disso tudo, além, óbvio, da possível ausência dele do jogo, Na folga o cara tava lá. tá lá na folga. E mostra a diferença de alguns comportamentos nesse Cruzeiro hoje, né? E mostra a mudança de comportamento dele. Não, eu tô falando, assim, Também, de também. tudo Não, que mas eu envolve. discordo. Não, Thiago, eu não tô falando, não tô comparando uma coisa com a outra. Não, mas eu o Matheus sempre foi profissional. Sim. O erro do Matheus era microfone. Isso, mas até isso, eu acho que isso mostra um outro rumo que ele tá pegando pra demonstrar isso e mostrar que realmente focado no clube. ele tá focado no clube. Porque Thiago, tenho problema com as declarações do Matheus. Eu acho que elas não foram respeitosas ao Cruzeiro. E é só isso. Única e exclusivamente isso. Sim, eu também. Eu acho que eu falo sempre que no tecnicamente dia a dia, ele é o melhor do elenco. Treinando, a gente nunca ouviu que o Matheus tava de migué. Sim, a Thiago. gente nunca ouviu que o Matheus tava fazendo Cara, eu corpo sou mole fã e tal. do Matheus. Não, sim, eu só Fã tô do dizendo que Matheus. assim, eu acho que eu faço essa ressalva porque eu acho importante de fato. E eu acho que o mais importante aqui é mostrar como é que o cara tá com um comportamento diferente de, por exemplo, do Dudu. Nossa, isso. Só dentro da informação que o Thiago Fernandes trouxe, eu também consegui chegar nessa mesma informação que ele trouxe aqui. O HG. HG. O HG. O Matheus Pereira e o Fagner, especialmente o Matheus Pereira, só conseguiu estar no campo no último domingo muito mais por conta de respostas ao trabalho em que ele se entregou. Eu sei, tá, pessoal, que o jogador é profissional e ele não está fazendo mais do que obrigação. Mas por parte da fisiologia do Departamento de Saúde do Cruzeiro, nem eles acreditavam que o Matheus Pereira conseguiria reunir condições de estar no campo, no Parque do Sabiá, contra a equipe do Vasco, porque realmente, fisicamente, ele tem sofrido com algumas questões. Então, de fato, também é muito provável, tem chances dele não estar presente no jogo contra o Vila Nova, e aí não é uma questão de poupar, ele não vai ter condição, caso ele não vá para o jogo contra o Vila Nova, correndo risco até de uma possível lesão. Eu acho importante trazer números. O Matheus Pereira ele fez um jogo para mim contra o Vasco, ok, precisa de melhorar muito mais, precisa de ser aquele Matheus Pereira que foi contra o jogo contra o Bahia, mas quando a gente observar também comportamentos dos jogadores, em especial um jogador que tem a capacidade criativa dele, repito, com a bola nos pés ele precisa de melhorar, mas vou dar aqui uns dados e acreditando o meu grande amigo Bernardo, que faz um trabalho espetacular lá no Cruzeiro Stats, é o seguinte: o Matheus Pereira, o ano passado, nos jogos do Brasileirão 2024, foram 34 jogos, 21 desarmes, 15 desarmes certos e 8 interceptações. Isso em 34 jogos. Em apenas 6 jogos, em apenas 5 jogos deste Campeonato Brasileiro, ele tem 8 desarmes. Ou seja, ele já ultrapassou em apenas 5 jogos mais da metade dos desarmes que ele teve em 34 do ano passado no Brasileirão. E são 6 desarmes certos contra 15 do ano passado e 3 interceptações. Então isso aqui é uma mudança de postura do Matheus Pereira em acordo com aquilo que quer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem capacidade física para ser assim? Não, mas muitos não têm. Caso do Lucas Silva, não é um jogador físico, mas está entregue fisicamente e taticamente. Esses números aqui eu acho importante serem pontuados. Só uma questão antes da gente chamar o intervalo aqui sobre o Dudu, então, você que está chegando agora, o Dudu liberado enfim, liberado dos treinos para procurar outro clube, etc e tal. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!